aplaudir ao Senhor, porque Ele vive, Ele reina absoluto. Queria convidar os irmãos e as irmãs para ficarem um pouquinho mais próximos aqui de mim. Vamos estar aqui aquecidos. Mas eu também quero convidar você. Se você está com algum problema de ordem financeira, emocional, espiritual, está desempregado, vamos orar pelo nosso país. Se você quiser ficar de pé, se você quiser vir à frente, nós vamos estar todos aqui orando agora e entregando ao Senhor nossas necessidades, a nossa gratidão, os nossos medos, nossas ansiedades, nossos temores. Nós queremos colocar aquele único que tem poder para mudar as circunstâncias. É Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, nós glorificamos porque estamos diante do Senhor. A mesa está aqui lembrando, porque o Senhor falou: lembrem-se de mim. Nesta manhã nós queremos, não somente ao domingo, mas segundas, terças, quartas, quintas, a cada virada do mês, o início de agosto, colocar diante de Ti a nossa gratidão, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa convicção de que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor. E eu quero Te louvar e Te agradecer, porque os Teus filhos foram guiados nesta manhã, para depositar aqui nesta manhã a sua fé, a sua confiança. Eles não estão confiando nos seus patrões, não estão confiando no seu salário, não estão confiando no contra-cheque, na sua intelectualidade, mas eles estão confiando no Deus Todo-Poderoso, do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado pela fé e confiança, porque nós sabemos que a provisão, o sustento, o cuidado e a paz que o mundo não pode dar, o dinheiro não pode dar, mestrado, doutorado não pode dar, nenhum país, Pai, com um equilíbrio administrativo pode dar aquilo que só Jesus pode dar. Obrigado pela confiança, pelo amor, pelo descanso no Senhor dos Teus filhos entregarem os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor. Mas, Pai, há irmãos aqui nesta manhã que talvez não tenham essa oportunidade de trazer um louvor financeiro, monetário ao Senhor. Pai, que as portas se abrem em nome de Jesus. Pai, aquele currículo que foi entregue, aquela aplicação, aquele e-mail que foi enviado, Senhor, haverá algo demasiadamente difícil para o Senhor. O Senhor tem todo o poder nos céus e aqui na terra. Pai, a promoção vem do Senhor, a porta abre porque o Senhor é quem abre, o Senhor é quem sustenta, é o Senhor é quem guarda, é o Senhor é quem protege. Pai, nesta manhã nós colocamos diante de Ti todos os pedidos também, Pai, da área da saúde. Pai, se existe alguém doente aqui nesta manhã, alguém doente aqui, um ente querido que está doente, um amigo que está doente, Pai, estamos aqui na parede atrás ou do lado do copador. Senhor, faça, Pai, o Teu querer. O Senhor é um Deus que veio para trazer vida, saúde, Pai. E nesta manhã, Pai, que haja cura nesta hora. Te pedimos mesmo cura da saúde, Pai, física, mental. E nesta manhã o Senhor nos convida a um banquete de libertação espiritual, em nome de Jesus. Pai, nós não esquecemos também do nosso país, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa base de confiança não está, Pai, num governo legislativo, nem, Pai, executivo e nem judiciário. Por quê? Porque o único que é o justo juiz é o Senhor. E cremos que o Senhor está governando o Brasil. Sim, Senhor. Te colocamos todos os estados da federação, te colocamos todos os governadores, todos os prefeitos, em especial o presidente da república, Senhor, nesta manhã. Fale ali a ele, Pai, todos os dias. Levante servos, Pai, que ele tenha entendimento, clareza e se renda aos seus pés, se renda ao grande eu sou. Pai, nós estamos orando aqui, mas o Senhor nos fala na Tua santa palavra, que é viva, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É por isso que nesta manhã nós Te louvamos, nós Te exaltamos, porque antes de pensarmos, antes de pedirmos, o Senhor já sabe. O Senhor já esteve ontem, está hoje e estará amanhã. O Senhor é o Alfa e o Ômega, invencível, Deus bom, que sempre nos fala na Sua palavra que nós, sendo maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos. Como o Senhor não nos dará aquilo que nós necessitamos. É por isso que nesta manhã nossos lábios querem Te louvar e Te agradecer pela infinita graça, misericórdia e bondade. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Votem alegres e confiantes. Em nome de Jesus.
Amém, queridos irmãos, graça e paz, amém? Amém, louvado seja o Senhor. Irmãos, ainda estamos assim, muitos de nós alegres, felizes com o casamento de ontem. Não sei quantos de vocês estiveram aqui, mas ontem tivemos o casamento do Pedro Henrique, da Cíntia, casal tão querido, tão amado. Ele mesmo lembrou, naquele momento do casamento, que eu fiz o batismo dos dois no mesmo dia. Então foi assim, uma experiência tão gostosa, e essa tem sido uma das experiências gostosas de um ministério mais longo. É você poder batizar, depois você poder casar, depois você apresentar os filhos e por aí vai, não é? É uma bênção maravilhosa. Mas essa igreja, ela tem uma unção de casamento. Esta igreja tem uma unção de casamento. Né? Mais um casal que se conheceu aqui e se casou aqui. Né? Então, se você está aí desejando se casar, que sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, esteja esta unção do Senhor. Ontem mesmo aqui com os padrinhos entrando, eu vi ali várias possibilidades e fiquei orando ao Senhor. Né? Aceite ser padrinho de casamento. Quem sabe é a sua redenção, né? Porque normalmente é a noiva, ou o noivo, não sei, que diz, olha, você e você, vocês vão separar um do outro. Eles é que fazem os pais, então vai que, né? Naquela hora que você está entrando, e eu ontem vi algumas possibilidades, e já estou orando ao Senhor, para que essa unção desça sobre a vida de cada um de nós. Eu já perdi a conta, uma vez eu comecei a fazer a conta de quantos casais eu já vi se casarem aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Então que Deus possa abençoar esta unção. Quero também lembrar a você que nós estamos com um novo alvo para este ano, até o próximo ano. E o nosso alvo são eu mais um igual a 200, né? A 200 líderes e a 200 células. E esse é um novo alvo que Deus tem trazido ao nosso coração. Apenas pelo número, não, queridos, pelas pessoas. Na verdade, esses números, todo número que nós citamos aqui, representam vidas, pessoas. E é isso que nos empolga, é isso que Deus tem colocado no nosso coração, que mais e mais gente possa ser alcançada com a mensagem do Evangelho. Nós temos uma visão e gostaria que nós relembrássemos a nossa visão. Vamos repetir juntos, todos? Qual é a nossa visão, igreja? Honrar. Mais uma vez, bem forte. Oh, glória, honrar a Deus com toda a minha vida. Isso é para estar gravado no seu coração. E a nossa missão qual é? Mais uma vez. Essa é a missão que Deus nos deu. Na verdade, não é da nossa igreja. É a missão que o Senhor tem dado à sua igreja, eu creio, e que nós possamos, não é? Possamos levar o reino a todas as pessoas, a todos os lugares. Você está onde você está para levar o reino. O Senhor te levou para essa empresa, o Senhor te levou para esse lugar, o Senhor te levou para essa viagem que você fez para levar o reino. Levar o reino. Recentemente, um casal da igreja veio ao gabinete para eu orar por eles, e eles iam fazer uma viagem, e eles falaram isso, olha pastor, nós estamos indo fazer uma viagem a vários países da Europa, mas nós queremos também ser missionários lá para a glória de Deus, e eles falaram que deram testemunho do Senhor Jesus, e como tem oportunidade de se dar testemunho nestas viagens. Então esse é o nosso propósito, honrar a Deus com toda a minha vida. A questão é essa, pastor, eu posso, não posso, não sei, está honrando a Deus? Isso que você está fazendo está honrando o Senhor? Então faça. Se não honra, não faça. Você está levando o reino a todas as pessoas e a todos os lugares, e nós temos esse alvo e queremos, em nome de Jesus, chegar lá e alcançar não apenas 200 líderes, células, mas mais e mais pessoas, e esse é o nosso alvo. Cada casa, cada apartamento, andando, olhando, orando. Quando você andar pelas ruas, ore, clame a Deus. Em cada apartamento, em cada prédio, uma célula, depois em cada
dia andar uma célula, depois, quem sabe, em cada apartamento uma célula que busque e leve a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que vidas se convertam, para que pessoas conheçam a mensagem do Evangelho. Não há salvação fora de Jesus, não há outro caminho a não ser Jesus. Irmãos, um dia todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará, o mundo converge para Jesus. O grande evento que vai acontecer é a volta de Cristo. Esse é o grande evento, é o grande evento. Por isso, como igreja, como povo de Deus, precisamos estar alinhados e aguardar a volta de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe ricamente. Abra lá a sua Bíblia, por gentileza, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Um capítulo que lemos recentemente. Hoje nós estamos no 13. 1 Coríntios 11, nossa leitura, 1, 2, 3. Quem está fazendo a leitura? Seguindo a leitura do 1, 2, 3, levante a mão. Muito bem. Graças a Deus. A gente que ainda pode continuar, recomeçar, tem sido bênção nas mãos do Senhor, um capítulo por dia, e você então analisa o capítulo, você faz perguntas, você aplica esse texto à sua própria vida, confronta a sua vida com a palavra do Senhor. Que Deus continue nos abençoando. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 17 ao 34. Diz o apóstolo Paulo: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são os aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos, muitos doentes e vários que já dormiram ou já morreram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Curve a sua cabeça, oremos. Pai, obrigado por esse texto.
e eu te peço agora em nome de Jesus, que assim como o Senhor o ministrou àquela igreja, o Senhor o ministra a esta igreja. Que o Senhor, ó Deus, traga a palavra para nós nesta manhã. E, ó Deus, que essa palavra impacte cada coração que aqui está. Senhor, que nenhum de nós seja indiferente a esta palavra. É a minha oração em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu li o texto todo, mais extenso nesta manhã, para que possamos ter a ideia e a noção do que estava por detrás desse texto. Paulo está instruindo a igreja de Corinto, e os irmãos têm acompanhado aquilo que Paulo escreveu ao longo desses textos que temos lido no projeto, no programa 1, 2, 3. Então o apóstolo Paulo está escrevendo porque aquela igreja, ela havia se perdido em relação a tantas coisas, e uma delas era a celebração da ceia do Senhor. Antes da celebração da ceia, a igreja, ela tinha um costume, e eu acredito que esse costume, ele começou de uma forma muito interessante, muito abençoadora para a igreja. Antes da celebração da ceia, eles faziam uma ceia comunitária. A igreja naquela época era uma igreja composta, em sua grande maioria, de pessoas de classe pobre. Eram poucas as pessoas ricas que se convertiam, muito poucos ricos se convertiam ao Senhor Jesus. O próprio fato da igreja ser uma congregação de pessoas pobres e até muitos escravos afastava aquelas pessoas de classes sociais mais elevadas, não é? Então havia uma certa dificuldade do evangelho chegar até elas. Então estas ceias comunitárias eram também, eu creio que uma oportunidade de aqueles irmãos mais pobres terem uma boa ceia, comer e saborear algo talvez um pouco diferente. E eu creio que isso começou muito bem, mas tenho observado que na igreja tudo começa bem, começa a não começar tão bem e começa por terminar às vezes mal. E eu me pergunto tantas vezes por que isso acontece. Mas você pode analisar. A igreja começa às vezes um projeto maravilhoso, pessoal empolgado, mas daqui a pouco parece que cai numa mesmice, parece que cai no automático, parece que as pessoas passam a fazer por fazer, e daqui a pouco não tem muito mais sentido. E pasmem vocês, era isso que estava acontecendo com a igreja em Corinto. Aqueles irmãos com o tempo. Então, com o tempo foi passando. No início, não. No início era uma beleza. No início, os irmãos chegavam, os irmãos mais abastados, traziam mais comida, talvez comida diferente, arrumavam. Aquelas irmãs mais abastadas, talvez mais bonitamente decoradas no cabelo e na roupa, colocavam, armavam aquela mesa. Os irmãos iam chegando, iam sentando, sendo convidados. Todo mundo esperava um pelo outro. Havia realmente ali algo, um amor tão grande entre eles, e aquele amor, e aquela conversa alegre, feliz, eles se amavam, eles se abraçavam, eles se osculavam, e era uma alegria tão grande. E chegava um determinado momento, então paravam, e a ceia era celebrada com uma alegria no coração. Quando acabava, eles se abraçavam, saíam cantando, louvando, exaltando, já pensando na próxima oportunidade. Mas com o tempo as coisas foram mudando. E quando Paulo escreve agora, e parece que mudaram muito rápido, quando Paulo escreve agora, ele está perplexo. E ele diz: irmãos, o que é que houve? O que é que aconteceu com vocês? Quando vocês se reúnem, é para pior e não para melhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Era melhor vocês não se reunirem. Era melhor vocês ficarem em casa. Porque o que vocês estão fazendo é terrível. E Paulo diz: olha, vocês chegam antes da celebração da ceia, o pessoal chega, come sem esperar os outros, perdeu-se a visão de comunidade, perdeu-se a visão de corpo, o pessoal que traz a comida corre rápido para não ter que dividir com os outros. Não há amor entre vocês, os pobres ficam reclamando e gritando, vocês fazem separação, fazem grupinho, sentam todos juntos, desprezam os outros, alguns bebem demais, quando celebram a ceia, eles já estão meio altos, brincando e falando talvez coisas inconvenientes, o pessoal está discutindo, está havendo uma divisão, uma discussão. Gente!
que houve? Como pode? Como pode você se acercar da ceia com a sua vida nesse estado lastimável que ele está? Como pode um negócio desse? Como pode você ser capaz de vir para um culto de ceia, participar da ceia, do jeito em que você se encontra? Paulo está perplexo. Paulo diz, eu vou elogiá-los. Nisso eu não elogio vocês. Nessa celebração eu não participo. Eu não participo. Irmãos, como pode? Como pode um crente dizer que é crente e ser tão hipócrita, tão mentiroso, tão falso? E sabem, queridos, eu creio. Posso falar? Falarei. Nós vivemos hoje sob a égide da falsidade. Irmãos, este é um tempo de falsidade. Há uma expressão popular, mas não vou usá-la aqui. Mas esse é o tempo de falsidade. De pessoas falsas, absolutamente falsas. Que falam uma coisa e praticam outra completamente diferente. Completamente diferente. E sabem, era o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. A falsidade campeava. Iam para a igreja. Colocavam a mesa, sentavam, celebravam a ceia. Mas Paulo diz, olha, Deus abomina. Isso me lembra o que Deus diz lá no passado ao seu povo. Quem foi que chamou vocês para virem diante de mim? Eu não suporto mais as assembleias de vocês. Eu não suporto mais os sacrifícios de vocês. Eu não aguento mais. Não venham mais, que eu não aceito vocês. Mas o povo ia. O povo levava os seus sacrifícios, o povo fazia, oferecia, os sacerdotes estavam lá matando, esfolando, oferecendo, o cheiro estava subindo, mas Deus abominava, porque tudo aquilo era falso. E meus queridos irmãos, minha querida igreja, o fato de você estar aqui nesta manhã, dentro deste recinto, não significa que você esteja aqui em espírito e em verdade, como Deus espera. Por isso, nesta manhã, eu quero convidar você para uma viagem para dentro de você mesmo. Para dentro de você mesmo. Pedindo inicialmente que você, por favor, não pense que, nossa, fulano precisava estar aqui para ouvir essa mensagem. Não precisava. É você que precisa. Aliás, este é um dos problemas nossos. Eu mando umas mensagenzinhas todas as manhãs para algumas pessoas e normalmente a resposta, eu acho muito interessante a resposta das pessoas. Dificilmente as pessoas dão uma resposta no singular. É sempre uma resposta no plural. Pois é, pastor, hoje em dia as coisas estão... Pois é, pastor, as pessoas... Nunca sou eu. Nunca sou eu. Nunca aquela mensagem assim, pastor, eu estou mal. Ou eu estou maus, pastor. Ore, não, é sempre os outros. Então, nesta manhã, eu quero convidar você a refletir sobre você mesmo. Sobre eu mesmo. Naturalmente, irmãos, eu já apanhei bastante com essa mensagem e agora eu espero que o Senhor bata também em você, não bata só em mim, naturalmente, não é? O tema da mensagem é esse, examinar antes de celebrar. É o que Paulo fala, olha, antes de vocês sentarem, antes para e examine. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Não é examinar para não comer, é examinar para comer. Então examine-se a si mesmo. E examinar o quê? Então há 3 áreas de nossas vidas que eu creio que nós precisamos examinar com muita atenção. Dá um zoom nisso daí. Examinar, porque, irmãos, esse é o problema. Nós estamos hoje vivendo uma vida cristã, talvez sem exame, sem examinar estas áreas diante de Deus e diante da palavra do Senhor. Por exemplo, um parênteses, mas essa questão mesmo de governo, né? Oramos aqui pelo governo do país, etc. e tal. Irmãos, há uma coisinha aqui que a gente precisa entender em relação ao governo e governantes, para que a igreja não venha a cair no descrédito. Existem governantes que são mais pró-evangelho e outros menos pró-evangelho. Mas nenhum deles segue a palavra de Deus.
O povo de Israel, os reis de Israel, eles seguiam qual era a constituição do povo de Israel? Que o rei recebia do profeta. Qual era a constituição? A constituição do rei de Israel era a lei. Era a palavra de Deus. A palavra de Deus era a constituição do rei. A constituição do nosso presidente atual é a palavra de Deus? Sim ou não? Então, cuidado. Então, cuidado. Vocês entenderam? Não é desse, como não era do anterior, como não era da anterior, e como não era, e como não é, e como não é normalmente. Agora, existem governantes mais favoráveis à palavra e desfavoráveis. Mas eles se pautam pela palavra, sim ou não? Então, cuidado. Então, cuidado. Porque num determinado momento ele vai se pautar, mas no outro momento ele não vai se pautar. E se você se compromete como servo de Jesus, o que é que você está fazendo? Você está levando o evangelho a ser debochado. Então, cuidado. Cuidado quando nós falarmos, porque é exatamente, examine-se o homem a si mesmo. Então você precisa examinar. Então, quando há pessoas que são mais pró-cristãs, pró-cristianismo, amém, que coisa boa. Mas o fato de ser pró não significa que ele seja genuinamente uma pessoa convertida ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, eu hoje fico até me perguntando se uma pessoa que seja genuinamente convertida a Jesus, pautando a sua vida pela palavra, teria espaço nesse mundo que nós estamos vivendo por aí. Se teria espaço. Mas esta é uma outra questão. A questão é que nós precisamos, então, nos examinar. Aonde estamos colocando a nossa vida? Onde está a nossa esperança? Às vezes, ouvindo e vendo determinados irmãos, me parece que a esperança de Deus não está em Cristo, não está na volta de Jesus. A esperança está em outras coisas. Irmãos, se a nossa esperança não estiver em Jesus, nós vamos ser envergonhados, nós vamos ser frustrados, nós vamos passar uma vergonha danada. A pessoa vai dizer, ué, mas você não falava? Porque a esperança do mundo é Jesus Cristo. Precisamos pregar, precisamos levar as nossas autoridades a se converterem a Jesus, a seguirem a palavra de Deus, mas estejam atentos, fechem o parênteses e vão voltar, examinar então a nossa vida, examinar, eu preciso me examinar nesta manhã, antes de celebrar a ceia do Senhor. Há 3 áreas então que eu gostaria de examinar com você nesta manhã. É você examinando você. Não cutuca quem está do seu lado, não belisca, é você examinando você. É você fazendo um exame diante do Espírito Santo. Então, uma primeira área que nós precisamos examinar diante de Deus nesta manhã é a minha mente, são os meus pensamentos. Que pensamentos eu estou tendo? Meus pensamentos geram naturalmente as minhas ações, meus pensamentos geram aquilo que eu escrevo, meus pensamentos geram a minha forma de viver. Então, examinar a minha mente, o que eu penso está de acordo com a palavra do Senhor? Mas o que é que a Bíblia diz? Temos o texto da palavra de Deus. No outro culto tinha um monte de criancinha aqui que leu esse texto tão lindo, mas diz lá a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Não tão lindo quanto as crianças, mas vamos lá. Todo mundo. Finalmente... Então, segundo a Bíblia, eu devo pensar em quê? Eu devo pensar naquilo que é verdadeiro. Eu devo pensar naquilo que é verdadeiro. Esse é o primeiro ponto. Eu devo pensar também naquilo que for nobre, elevado. Aquilo que eleva os outros e não o rebaixa. Meus pensamentos devem ser sempre pensamentos elevados em relação às pessoas. Eu devo pensar tudo que for correto. Tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é justo em relação aos outros. Tudo aquilo que for puro. Tudo o que é puro.
os meus pensamentos eles devem ser puros em relação às pessoas ao meu redor. Eu devo pensar tudo aquilo que for amável. Amável, deve haver amabilidade em relação aos outros. Tudo aquilo que for de boa fama, ou seja, que não difame os outros. Esses devem ser os meus pensamentos. Então vamos examinar a sua mente. Examinando o seu WhatsApp ou examinando o seu Facebook, é isso que está lá, meu irmão? É isso que está lá, minha irmã? Se alguém vai lá, examina, vê o que você está escrevendo, o que você está escrevendo é fruto desta mente que aqui está? Ou é fruto de uma outra mente? Então veja, eu preciso examinar os meus pensamentos, eu preciso ter alguns cuidados com a minha mente. Eu preciso fazer uma profilaxia na minha mente. Não é apenas no corpo, eu preciso interiormente ter uma mente pura, uma mente agradável diante de Deus, uma mente que agrade o meu Deus. Então eu preciso ter cuidado, por exemplo, com pensamentos maliciosos a respeito dos outros. Por quê? Eles me levam sempre à maledicência. E a maledicência, ela destrói pessoas. Ela destrói pessoas. Irmãos, um dos maiores medos que eu tenho, talvez eu já tenha prevaricado, e se eu fiz, eu pedi perdão a Deus, mas um grande medo é esse, é dizer algo, não é? Pensar algo que me leve a dizer algo que vai ser maledicência, que vai destruir uma pessoa. Isso começa na nossa mente, permitindo que pensamentos maliciosos, há pessoas que se juntam com outras pessoas apenas para falar mal de pessoas. Maledicência pura, destruição pura. Nesse concerto Deus não entra. Como você vai participar da ceia nesta manhã, se a sua mente é uma mente maliciosa e você tem esse prazer de ser maledicente? Irmãos, o princípio que eu tenho aprendido e tentado aplicar na minha vida é: se eu não posso falar bem, mal eu não vou falar. Vou ficar quieto. Mas não vou falar mal de ninguém. Então veja nesta manhã, quanta gente maledicente, quanta gente que tem sido pedra de tropeço na vida de outra pessoa, na vida às vezes de um irmão em Cristo. Então cuidado nesta manhã com o que você pensa e leva você a falar. E há pessoas que não têm filtro. Há pessoas que são absolutamente tolas. O tolo é a pessoa sem filtro. Pensou, falou, pensou, falou, pensou, falou. Irmãos, isso é uma tragédia quando a pessoa é desse jeito. Então peça a Deus nessa manhã: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Deus, eu sou um tolo, eu sou uma tola, eu sou uma pessoa destemperada, eu não tenho filtro nenhum. Quando eu vi, falei, quando eu vi, já falei. E quando você fala, você causa um problema seríssimo na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então peça a Deus nesta manhã: Senhor, examine, Senhor, me ajude a mergulhar lá na minha mente, nos recantos, né? A mente, dizem aí os estudiosos, que é uma das partes mais complexas, mais lindas, mais perfeitas do ser humano. Ainda não está desvendada completamente. Dizem outros que usamos apenas 5% da nossa capacidade da mente. Não sei se é verdade ou não. Mas a complexidade da nossa mente, se toca de um lado, o outro para. A mente é fantástica, mas a nossa mente, os nossos pensamentos, eles são poderosíssimos. Então nesta manhã, examine: Senhor, a minha tendência é malícia, é falar mal, é fazer maledicência. Senhor, eu tenho destruindo. Irmãos, tem gente que é uma metralhadora, brrr, e ele destrói todo mundo que vem pela frente. Inclusive, às vezes nas células nós temos umas metralhadoras, irmãos, que só a graça do Senhor Jesus. Quando o negócio começa a metralhar,
metralhar, sai de perto. Você tem que orar e clamar: Senhor, para essa metralhadora, em nome de Jesus. Você tem vontade de pegar a metralhadora e abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, cuidado com esses pensamentos, cuidado com os pensamentos desonestos, com a desonestidade na mente. Sabe por quê? Quando eu começo a permitir que a desonestidade tome conta da minha mente e ela começa a descer e tomar a minha vida, normalmente isso me leva à corrupção, ao engano, e isso leva depois naturalmente à miséria e a tudo que acarreta em nós. Então examine nesta manhã: Senhor, o que eu penso é honesto em relação às pessoas, em relação à empresa onde eu sirvo, em relação ao trabalho que eu realizo. Senhor, os meus pensamentos são de honestidade em relação aos outros. Oh Deus, ou eu estou permitindo que a corrupção invada a minha mente. Aqueles irmãos lá em Corinto, eles estavam se corrompendo, eles estavam permitindo que a mente se corrompesse completamente, eles estavam sendo desonestos uns com os outros, e isso acabou trazendo tanto mal para a vida daquela igreja, daquela comunidade e de cada um. E Paulo vai dizer: é por isso que entre vocês há muito fraco, há muito enfermo. Irmãos, às vezes eu fico pensando isso: será que não estamos enfermos demais, fracos demais? De onde vem esta fraqueza? De onde vem essa fragilidade? É dessas mentes, essas mentes que não estão sendo examinadas pelo Espírito Santo, submissas ao Espírito Santo de Deus. Mas precisamos também examinar, irmãos, uma outra área dentro da nossa mente, que é a pureza e impureza. Porque uma mente impura, ela leva normalmente à cobiça. E a cobiça leva à imoralidade. Começamos a cobiçar pessoas, coisas, cobiçamos emprego do outro. Enfim, a nossa vida passa a ser uma vida de cobiça. Isso gera inveja na nossa vida, porque eu cobiço aquilo que o outro tem, tenho inveja daquilo que o outro tem, e eu queria aquilo dali. E, irmãos, e sabe de uma coisa, queridos? A gente é crente, mas vive com tudo isso na nossa mente. É crente, mas é invejoso, é impuro, cobiça, e ninguém vê, porque a gente diz que a gente vê cara, mas não vê. Quem vê cara não vê o coração. Nós vemos as caras, né? Mas Deus olha o quê? Coração. Deus olha o coração. Então eu preciso expor a minha mente, e eu preciso dizer: Espírito Santo, venha comigo. Espírito Santo, me mostre. Espírito Santo, me leva aos recônditos mais escondidos. Me leve aos recônditos mais profundos da minha mente. E Espírito Santo, me mostre se existe malícia, e com certeza existe. Se existe algo de desonesto, e provavelmente existe. Se existe malícia, impureza, e provavelmente ela existe. E Espírito Santo, me ajude. Se existe inveja na minha mente, se, Senhor, me dê uma mente pura, me ajude a pensar naquilo que é excelente, aquilo que é digno do louvor do Senhor. Me ajude, Deus, a pensar aquilo que agrada ao Senhor, a ter uma mente sujeita, cativa do Senhor. Que a minha mente esteja completamente no Senhor, que os meus pensamentos sejam os pensamentos do Senhor. Oh Espírito Santo, venha nesta manhã, faça uma obra na minha vida, Espírito Santo de Deus. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Paulo olha para aquela igreja e diz: mas gente, como é que vocês se reúnem para celebrar a ceia do Senhor depois de tudo isso? Como é possível? Mas eles faziam tranquilamente. Sabem, queridos, nós estamos vivendo tranquilos demais. Hoje existem até perspectivas ministeriais e pastorais que ensinam que você tem que pregar uma mensagem light, uma mensagem que a pessoa se sinta elevada, que a pessoa saia muito bem, e Deus tem me falado exatamente o contrário.
Irmãos, nós precisamos sair dos cultos de cabeça baixa diante de Deus, refletindo. Acho que foi Moody, não sei se era Moody, se era Spurgeon, eu sempre confundo, mas um deles pregava, tinha um sermão, que dizem quando ele pregava aquele sermão com aquela voz tonitroante, mas não era só a voz tonitroante não, era uma unção poderosa do Senhor. Quando as pessoas o ouviam pregar, havia um determinado sermão sobre o inferno que ele pregava, sobre o inferno, que as pessoas seguravam na cadeira e ficavam tremendo, ouvindo aquela palavra de Deus, tal Espírito poderoso de Deus que inundava aquele lugar. Era Deus falando. E, irmãos, quando Deus fala, o monte treme e o povo foge. E diz Moisés, vai você, porque nós não temos coragem, porque o monte Sinai tremia com a presença e o poder de Deus. Orem para que isso aconteça em nosso meio. Orem para que Deus nos dê essa santa unção, para que haja pregação e haja tremor na nossa vida, e não a gente fique ali confortavelmente. O culto foi ótimo, mensagem linda, maravilhosa, como o nosso pastor prega bem, se é que prega. Mas não, meus amados irmãos, eu não estou aqui para pregar mensagem bonita, mas eu estou aqui para trazer a mensagem de Deus ao meu e ao seu coração. E eu lhes digo, irmãos, a cada manhã, quando eu estou lendo a palavra diante de Deus, não é fácil não. Não é fácil não. Não é fácil não. Nem sempre é fácil não. Há momentos realmente em que Deus vem com a vara. Deus desce a sua vara. Deus desce. Nós estamos vivendo essa época do Deus bonzinho. Mas um Deus bonzinho faz uma coisa dessas? Faz porque Ele é Deus bom, mas Ele é justo. Ele é justo, Ele é bom, Ele é amor, mas Ele é um Deus justo, porque senão não seria Deus. Um Deus que não condenasse o pecado não seria Deus, seria qualquer outra coisa. E é isso que as pessoas querem. Elas não querem um Deus de verdade, mas elas querem um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Então, queridos, nesta manhã precisamos examinar a nossa mente. Mas antes de celebrar a ceia, nós precisamos, em segundo lugar, nós precisamos também examinar o nosso coração. Mente ali eu estou colocando como sede dos pensamentos, e agora coração como a sede dos nossos sentimentos. Examinar o nosso coração. E para isso eu me sirvo de um texto da palavra de Deus, que Deus tem usado para fazer isso na minha própria vida. Tem sido um texto abençoado. Eu estou preparando inclusive uma mensagem, uma outra mensagem nesse texto, nesse episódio de Ana, mas diz lá em 1 Samuel, capítulo 1, versos 6 e 7. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, Ana era estéril, não podia ter filhos, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a Jerusalém, sua rival a provocava e ela chorava e ela não comia. Irmãos, quando a gente olha, e o texto é belíssimo para fazer esta avaliação e essa análise, a gente vê que o coração de Ana, tadinha de Ana, o coração de Ana era um coração em petição de miséria. Era um coração realmente amargurado, era um coração cheio de amargura, era um coração triste, era um coração desanimado, era um coração, na verdade, aprisionado. Penina, que era a rival, aprisionou o coração de Ana. E Ana tinha um coração aprisionado por sentimentos gerados por Penina, e ela chorava, ela não comia. Isso chegou a um ponto em que Ana ia morrer. Ela ia morrer, mas antes de morrer, Deus teve misericórdia, ela foi ao templo, ela abriu o coração, ela examinou o coração diante de Deus, e isso a salvou. Então nós precisamos examinar e ter cuidado, irmãos, com alguns sentimentos que vão entrando no nosso coração. Por exemplo, um primeiro sentimento que ele vem, se instala no nosso coração é a mágoa. É a mágoa. Conhecem pessoas magoadas? Não, né? É difícil encontrar uma pessoa magoada com alguém, né? Então, a mágoa, ela nos leva normalmente a esfriar os nossos relacionamentos. A sua rival a provocava a fim de irritá-la. Tem pessoas que fazem isso.
elas nos provocam, elas nos irritam e a gente fica magoado. E a gente fica magoado com a pessoa. E quando a mágoa começa a se instalar no coração, então o nosso relacionamento com aquela pessoa, ele começa a esfriar. Nós começamos a esfriar com essa pessoa. Irmãos, então eu preciso tratar da mágoa. Eu preciso me livrar da mágoa. Eu não posso permitir que a mágoa continue no meu coração. É como o carocinho no seio. Você tem um carocinho no seio, vai lá, e o mastologista ou o oncologista olha e tal, e vai, tem que acompanhar esse negócio, se crescer, tem que tirar, tem que fazer, tem que acontecer, porque se esse negócio ficar, é um problema sério que você já sabe aonde vai dar. Então a mágoa é isso, é um carocinho que dá na alma, é um carocinho que dá no coração, um negocinho que começa lá, começa a esfriar o relacionamento. Eu preciso me livrar desse carocinho essa manhã. Você vai pedir ao Espírito Santo, tira esse carocinho em nome de Jesus. Senhor, não quer mais esse carocinho de mágoa. Não quer esse carocinho de mágoa. Mas se você não tira o carocinho, isso vai crescer. Isso vai crescer. E agora já se torna ali um tumor razoável. Você deixou o carocinho crescer e já está com tumor. É o tumor do ressentimento. E quando a gente fica ressentido com o outro, ou seja, mágoa recalcada, a mágoa vai ficando recalcada, vira um ressentimento, e aqui você já se afasta. Ali você esfria, mas ainda se relaciona. Aqui você já começa a se afastar dos outros. Aqui você já começa a se afastar. Então aqui você já precisa extirpar esse tumor. Porque se você não fizer isso, aí dá um câncer. Aí você passa a ter um câncer, que se chama rancor e ódio. E quando você chega a ter o rancor e o ódio, então você já tem um câncer no seu coração. Agora você já agride os outros. Agora você já se torna uma pessoa agressiva, uma pessoa bruta, uma pessoa grossa. Porque na verdade você tem um tumor que está tomando conta do seu coração. E se você não tiver cuidado, ele vai tomar conta da sua alma, do seu espírito, do seu corpo, ele vai acabar com você, como ia acabar com Ana. Então a pessoa fica revoltada, a pessoa fica chorando, ela não come, ela entra num processo de depressão profundo, porque ela tem um câncer no seu coração que não foi extirpado. Era isso que estava acontecendo com os irmãozinhos lá em Corinto. Eles estavam vivendo essa realidade, e olhando uns para os outros, e criticando uns aos outros, quando Paulo diz, olha para você, olhe para você, não olhe para os outros, olha para dentro de você, olhe o seu coração, olhe o seu coração. Olhe o seu coração. Então, queridos, nesta manhã, olhe o seu coração. Isso que está aqui é o trilho para a separação e o divórcio de um casal. Façam isso que está aí, vocês que são casados, e vocês vão terminar divorciados. Porque esse é o trilho que leva à separação e ao divórcio. Todo casal que se divorcia, todo casal que se separa, começou com uma mágoa. Uma mágoa pequena que não foi tratada. Especialmente vocês homens, com aquela história de que roupa suja se lava em casa. E como a gente não sabe lavar essa roupa suja, ela acaba apodrecendo. Então esse aí é o trilho que leva à separação. É o trilho que leva ao afastamento de Deus, é o mesmo trilho. Eu me magoo com Deus, eu me ressinto com Deus, e eu passo a sentir rancor e ódio de Deus. Mas eu sou crente, eu estou na igreja, eu participo da ceia, eu participo do louvor, eu participo das atividades, mas eu estou magoado, magoada, ressentido e rancoroso e cheio de ódio de Deus. E cheio de ódio de Deus. Mas eu estou lá levantando a mão, eu estou lá louvando. Não, eu estou cantando, porque louvar eu não louvo há muito tempo. Porque dentro do meu coração, que eu não examino mais, todos estes sentimentos. O carocinho, o tumor ainda razoavelmente benigno e depois um câncer. Este é o processo. Se você não tratar disto, e sabem, o que mais encontro nos dias de hoje, são cancerosos espirituais. Irmãos, a igreja, ou boa parte da igreja dos dias de hoje, é uma igreja cancerosa espiritualmente. A gente está lá todo domingo na igreja, ouvindo a mensagem, achando que somos bons e excelentes,
a gente vem, dá o dízimo, a gente participa de todas as coisas. Mas aquele carocinho, ele continuou. Aquele carocinho virou um tumor. Um tumor ainda benigno. Mas depois ele se transformou num câncer espiritual. E vocês sabem o que acontece com o câncer. Ele vai tomando todo o organismo da pessoa. Ele vai trazendo metástases. O que mais encontro hoje são crentes cheios de metástases. Metástases no coração, na mente, no corpo. Mas são crentes. Mas estão cheios de metástase espiritual. Eles não vivem mais. Você conversa com eles, eles só destilam em suas palavras de mágoa, de ressentimento, de amargura, palavras feias, em relação aos outros, palavras de desamor completo em relação aos outros. Deus tem chamado a minha atenção ultimamente para isto. Irmãos, nós precisamos, a grande mola propulsora do Evangelho é o amor. E o amor em meio à injustiça, em meio ao sofrimento. Irmãos, é isso que Deus espera, é isso que realmente, é isso que sacode, não é apenas falar. Irmãos, hoje as mensagens são múltiplas mensagens, tem budista pregando, tem espírita pregando, tem, enfim, todas as religiões pregando, tem muçulmano pregando. A Europa está cheia, em 2050 vão ser maioria, todo mundo está pregando uma mensagem, mas há apenas uma forma do cristianismo ser o grande divisor de águas, é o amor. E nós entramos num caminho de desamor, de mágoa, de ressentimento, de rancor e de ódio. Aliás, eu não sei, posso estar errado, mas quando eu olho para o nosso país no dia de hoje, eu tenho apenas 40 anos de Brasil. Vocês nasceram aqui, alguns de vocês têm muito mais anos de Brasil. Mas o Brasil que eu encontrei quando eu cheguei, não é o Brasil de hoje, de jeito nenhum. O carioca que eu conheci há 40 anos atrás, não é o carioca de hoje. Também não sei se há 40 anos atrás tinha o frio que está hoje, não me lembro mais. Mas nós temos hoje uma nação magoada, uma nação ressentida e uma nação de rancor e ódio. Mas não é isso que é o pior. O pior é que você faz parte disso. Eu tenho visto, todos nós vemos todas essas situações, e Deus tem dito assim: ao invés de ficar revoltado, ore, filho. Ore por essa pessoa, porque Jesus morreu na cruz por ela. Não há ninguém tão bom que não precise de Jesus, nem tão ruim que não seja alcançado com a mensagem do Evangelho. Ou você está olhando para mim? Você acha que você é melhor do que essas pessoas que você critica? Você acha, sinceramente? Sinceramente você acha? Eu acho que você acha. E é por isso que você age dessa forma. Mas quando nós examinamos o nosso coração, nós descobrimos, somos tão ruins quanto, e pela graça de Deus, estamos onde estamos. Não foi Paulo que falou isso? Pela graça de Deus, sou o que sou. Só pela graça do Senhor. Então, queridos, vamos examinar o nosso coração nesta manhã e pedir ao Senhor que o Senhor tire essa mágoa, esse ressentimento, esse rancor, esse ódio, seja de quem for, não sei quem você tem essa raiva, esse rancor, mas peça a Deus nessa noite: Senhor, nessa manhã, Deus, eu não quero continuar, eu não quero viver com isso mais no meu coração. Mas nós precisamos, antes de celebrar a ceia, de participar da ceia, precisamos examinar uma outra área, que aqueles irmãos estavam falhando também, muito feio. É o nosso espírito. Olha esse texto de Moisés, olha que texto impressionante. Pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são.
Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Moisés conhecia o espírito daquele povo, o espírito de rebeldia, de obstinação, de desobediência. Era isso que era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era assim mesmo. Aqueles irmãos eram rebeldes, aqueles irmãos eram obstinados, aqueles irmãos se levantavam uns contra os outros, uns contra o Senhor. Irmãos, era uma tristeza olhar aqueles irmãos, ver o espírito daqueles irmãos. Então, o apóstolo Paulo, ele nos leva a pensar, e aqui espírito, as nossas atitudes, então, a pensar algumas questões, questionamentos e dúvidas da palavra do Senhor. Quanta gente hoje questionando o Senhor, questionando a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra é inquestionável, a palavra é inerrável, a palavra de Deus é a palavra do Senhor. Não tem jeito, igreja, não tem jeito, senão você não é um cristão, senão você é qualquer outra coisa menos cristão, menos cristão. Agora, você não pode dizer que você é um cristão, mas você não aceita uma parte da Bíblia. Você é um cristão, mas não aceita uma outra parte. Você é cristão, mas não age desta forma, porque não é assim que você acha, não é assim que você pensa. Não, queridos, você precisa examinar o seu espírito nesta manhã, e precisa dizer: Senhor, me ajude a ser alguém quebrantado diante do Senhor, que eu possa me quebrantar diante do Senhor, que eu possa me quebrantar, me humilhar diante da palavra do Senhor. Deus é inquestionável, Ele é o Senhor, Ele é o oleiro, eu sou o vaso, eu sou o vaso. E quase que nem consigo olhar para cima, porque Ele é o Senhor. É por isso, irmãos, que nós precisamos ler o Antigo Testamento. Eu tenho um problema sério com os irmãos que não leem a Bíblia e não leem o Antigo Testamento, porque quem não lê o Antigo Testamento não tem noção de quem é Deus. Não tem noção de quem é Deus. Não tem noção. Tem uma noção de Jesus como irmãozinho mais velho, aquele irmão legal, cara legal, topa tudo comigo. Jesus é ilegal, Jesus legal, Jesus é... E a vida vai nessa ilegalidade. Não, Senhor. E Deus não muda. Deus não muda. E Deus é o mesmo. E Jesus veio. Olha que interessante. Jesus veio a esse mundo para nos salvar. E nós cremos que Jesus é o que entre Deus e os homens? É o mediador. E Jesus veio e morreu na cruz, deu a vida por nós, para nos reconciliar com o Pai. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, o grande desejo de Jesus é que nós conheçamos o Pai. Vocês leram um texto recentemente, em Coríntios, em que diz que todas as coisas estão sujeitas a Cristo, mas aí o autor diz, excetuando-se o Pai, porque quando todas as coisas estiverem sob o domínio de Cristo, Ele as entregará ao Pai, e Ele mesmo se submeterá ao Pai. O desejo, a vinda de Cristo, a salvação em Cristo, é para nos levar ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É para conhecer o Pai. Jesus vai dizer isso: peçam ao Pai em meu nome, vocês não têm pedido nada, peçam ao Pai em meu nome, e Ele o fará. E Ele o fará. É para conhecer o Pai. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos de intimidade com Ele. Nós precisamos ser reverentes ao Pai. Entender quem é o Pai. Entender quem é o Pai. Ele é Pai, mas Ele é também o nosso Deus. E nos quebrantarmos diante do Senhor e reconhecermos o poder do Senhor, a grandeza, a excelência, seus atributos comunicáveis, incomunicáveis. Termos mais intimidade com Deus. Você pode estar na igreja há 50 anos e não conhecer o Senhor e não ter intimidade com o Senhor. Repetir da boca para fora: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus faz, Jesus isso, Jesus aquilo. Você repete até para os outros, mas você não conhece o Pai. Você não conhece o Pai. A sua vida revela claramente que você não conhece o Pai. Não há temor. Não há temor.
Vocês sabem por que eu sou fiel à minha mulher? Porque eu a amo. Eu amo. Mas o meu amor por ela não seria suficiente para eu ser fiel a ela. Eu sei disso e ela sabe. Eu sou fiel à minha mulher porque eu temo ao meu Deus. Eu temo ao meu Deus. E todo dia o meu Deus me lembra, ela é sua mulher, mas ela é minha filha. Olha o que você vai fazer com ela. Senhor, posso apertar o pescoço dela? Não, ela é minha filha. Cuidado, porque ela não é sua mulher apenas, ela é filha do seu pai. Ela é sua irmã em Cristo Jesus. É o temor a Deus. Amor nenhum sustenta um casamento até o fim. Mas o temor de Deus. Por isso é que a gente costuma dizer, case, ame quem ama Jesus. Porque aí você vai ser amado para sempre. Agora vocês não fazem o que a gente manda. Aí depois vai no gabinete chorar as mágoas. Não adianta. Ame quem ama Jesus. Ame quem ama Jesus. Por quê? Porque aí você não precisa gastar tempo com o outro. Você fala com Jesus. Jesus, olha aqui o que o Senhor me deu. Essa coisa que o Senhor me deu está precisando de uma recalchutagem, Jesus. Né? E aí você começa a criticar. De repente o Senhor vira o negócio, vira a chave e vira. Que tal você examinar essa área da sua vida? Que tal você examinar? E daqui a pouco está você pedindo perdão pelos seus erros e enaltecendo a sua amada ou o seu amado. Então ame quem ama Jesus. Não ame membro de igreja, não me faça essa bobagem. Mas pastor, ele era da igreja, foi por isso que deu errado. Você tem que amar quem ama Jesus. Amar quem ama, amém? Amar quem ama Jesus. Você está dizendo amém, não tem mais jeito, mas tem uns que estão dizendo amém que ainda tem jeito para você, porque você é solteiro. Então você tem que amar quem ama Jesus. Ela pode ir para onde ela for, eu posso ir para onde eu for, porque onde eu estiver, ela não está vendo, mas Jesus, o Senhor está. O Senhor está. Ela não precisa ficar olhando o negócio lá, ela não precisa ficar olhando, porque Jesus já olhou. Porque o meu problema não é ela olhar o meu telefone. O meu problema não é ela descobrir alguma coisa. O meu problema é o Senhor. E o meu Senhor, Ele não dorme. O meu Senhor não precisa olhar o celular, Ele já sabe. O meu Senhor, até o meu olhar. Ela pode não perceber, mas esse olhar... Senhor, mas não, qualquer coisa o Senhor está olhando. Então, nós precisamos examinar o nosso espírito. Que mais? Examinar o nosso desobediência, rebelião. Moisés vai dizer isso para o povo. Eu sei que vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Talvez Moisés aqui esteja se lembrando daquela célebre rebelião de Daté, Corã e Coré. E Abirão, né? Aquela rebelião. Então, desobediência, rebelião contra a vontade do Senhor. Irmão, olha para mim. Por que é que você está nessa situação? Posso falar? Falarei. Porque você está desobedecendo e está em rebelião contra o Senhor. É só por isso, gente. Irmãos, ninguém na desobediência e na rebelião pode ser feliz. Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser submissos ao Senhor. E aquele povo lá em Corinto, eles eram desobedientes e rebeldes o tempo todo. Irmãos, que dificuldade nós temos para ser obedientes e submissos. A questão da submissão não é só o marido da esposa, não. É de todos nós ao Senhor Jesus Cristo, submissa a Ele. Mas que dificuldade de sermos submissos. Mas foi assim porque, olha, alguém falou, amém. Eu não concordo muito, mas amém. Seja submisso, aprenda a ser submisso, meu irmão. Minha irmã, aprenda. Cuidado com essa rebelião que se instala no nosso espírito. Aliás, isso também é o espírito da época. É rebelião, todo mundo se rebelando, todo mundo sendo desobediente, ninguém reconhecendo coisa nenhuma. Os filhos com rebelião, desobedientes, ninguém reconhece coisa nenhuma. Irmãos, nós precisamos. Aquele povo lá em Corinto era rebelde, era desobediente. E Paulo diz, e vocês são assim? E depois vão participar da ceia do Senhor? Como é que vocês podem fazer uma coisa dessas? Examinar o seu espírito em relação a queixas,
em relação à murmuração. Murmuração contra o Senhor. Quantas vezes estamos murmurando? Quantas vezes estamos murmurando contra o Senhor, nos queixando, achando tanta coisa, olhando para os outros, e eu sou um coitado, eu faço, eu aconteço, e o outro não faz, e aquela murmuração, ao invés de adorarmos ao Senhor. Examine se você tem sido uma pessoa que se queixa o tempo todo, uma Maria das dores, aquela pessoa que está sempre ai, 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 que está sempre se queixando, que vive de queixume, que vive de murmuração, se murmura o tempo todo. Meu irmão, minha irmã, examina seu espírito, entenda nesta manhã que isto não vem do Senhor. Você permitiu que isso tomasse conta do Senhor. Liberte-se nesta manhã, aprenda a louvar o Senhor. É um aprendizado, a louvá-lo em meio às dificuldades, a louvá-lo em meio aos problemas, a ter uma visão do céu, ainda que esse corpo ele vá se corrompendo dia a dia, o Espírito se renova dia a dia no Senhor. E por isso diz Paulo, não desanimamos, porque nós olhamos para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Um espírito que olha para as coisas eternas, para as coisas de Deus, que vive olhando para a eternidade, alegre no Senhor, não desanimando diante das circunstâncias que estão. Irmãos, as circunstâncias são difíceis mesmo, tempos difíceis, é verdade, profetizados, as pessoas estão indo de mal a pior, é verdade, mas nós podemos examinar o nosso espírito e viver acima de tudo isso, e mais do que isso, levar a mensagem do Evangelho, levar a mensagem, mas levar a mensagem com esse rosto triste, mas levar a mensagem com esse queixume danado, mas levar a mensagem de Deus dessa forma que você tem vivido, levar a mensagem de Deus para o vizinho que fala que está ruim, você diz está ruim mesmo, e fica lá chorando aquelas coisas todas. Como você vai falar de Jesus? Como você vai convidar para uma célula na sua casa? Como você vai evangelizar se aquelas pessoas já se habituaram a ver você com um espírito triste, desanimado diante do Senhor? Era assim a igreja de Corinto, mas eu espero que não seja assim a igreja de Copacabana. Então nesta manhã, vamos examinar áreas de nossas vidas que precisamos refletir e examinar. Uma primeira área é nossa mente, os nossos pensamentos. O que é que está aí nessa mente? O que é que você está pensando de mim agora? Deus está vendo aí, meu irmão. Deus está olhando, né? Segundo lugar, examinar nossos sentimentos. Nossos sentimentos. O que é que nós estamos sentindo realmente? Ah, Senhor, eu quero sentir aquilo que o Senhor sente. E examinar o nosso espírito, nossas atitudes, especialmente em relação a Deus. Como são as minhas atitudes em relação ao Senhor? Examine agora, com auxílio do Espírito Santo, a sua mente, o seu coração. Examine o seu espírito. E diz a palavra de Deus, celebre, participe dignamente da ceia do Senhor. Deus olhou para Corinto, Deus olhou para a igreja de Corinto, e Deus não gostou daquilo que Deus viu. Que Deus possa olhar para nós nesta manhã, e que Deus possa gostar daquilo que Ele vê no meu coração e no seu coração. Mas que você nesta manhã possa se examinar e possa pedir, Espírito Santo, que eu possa pensar aquilo que o Senhor deseja que eu pense, que eu possa sentir aquilo que o Senhor sente, que eu possa ter um espírito que agrade totalmente ao Senhor, que minhas atitudes sejam atitudes de temor, de reverência pelo Senhor. Que possamos nesta manhã dizer, Senhor, dá-me um coração igual a teu. Um coração disposto a obedecer. Senhor, me dê esse coração. Hoje eu estava vindo a pé, de casa para cá, e até aconteceu um negócio que eu falei no culto anterior, não falei nesse, mas eu estava vindo para cá, e quando eu estava chegando ali, tinha um moço, tomando umas e outras, mas tadinho, eu estava com uma camiseta pura, né? Tremendo de frio. Aí eu passei por ele, olhei e estava vindo, aí o Senhor falou, volta lá e dá esse seu casaco para ele. E eu pensei, mas Senhor, mas não deu tempo de argumentar muito com Deus. O Senhor diz, vai lá, vai.
Aí tirei o casaco, vesti o casaco nele. Falei, moço, você está com frio? Estou tremendo de frio, né? Aí vesti o casaco nele. Aí o Senhor disse assim, dá um abraço forte nele. Só quando eu abracei, irmãos, era uma cachaça danada. E eu vim para a igreja cheio de medo. Pensar, o pessoal vai me abraçar e vai sentir o cheiro de cachaça. E vai pensar, o pastor antes de chegar com esse friozinho, passou aí, tomou uma birutinha, né? Aí eu cheguei aqui, me encharquei de perfume, né? Aí no primeiro culto, vários irmãos vieram me abraçar e eu dizia, Senhor, tire esse cheiro. Senhor, tire esse cheiro, né? Mas fiquei mesmo fedendo a cachaça. Eu vim aquele negócio assim, disse, Senhor, mas agora se você cheirar minha boca, pode cheirar, né? Vai ver que não tem cheiro de cachaça. Não tem. Não. O boato também está bom. Não tem cheiro de cachaça, não. Então, mas eu falei isso a propósito, não sei de quê. Sim, eu estava vindo para cá a pé. E eu estava vindo exatamente essa caminhada. Eu vinha orando, Senhor, ensine-me a amar. Senhor, dê-me um coração igual ao seu. Senhor, me dê um coração igual ao seu. Senhor, não me deixe ser uma fraude. Não me deixe ser uma mentira. Não me deixe aparentar algo que não é verdade. Não me deixe fazer parte daquele grupo de Corinto, mas me ajude a fazer a diferença. Então, nesta manhã, irmãos, a mesa é do Senhor. Irmãos, esse momento ele é muito sério. Ele é muito sério. Com o fato de entendermos a ceia como um memorial e não como um sacramento, nós acabamos um pouco de perder a solenidade da ceia. Foi por isso que durante um tempo eu usei uma beca, os irmãos viram, né? Talvez até você diga, o pastor virou. Não virou coisa nenhuma. Era exatamente uma tentativa de emprestar uma solenidade que esse momento tem. Que esse momento é um momento solene. Sabe por quê? Porque essa mesa é do Senhor. De um lado da mesa está o Senhor. E do outro lado estamos todos nós. É o Senhor que nos convida à mesa dele. E vir à mesa é uma coisa seríssima. Porque você, quando pega o pão e mastiga esse pão, você está com isto dizendo algo para o Senhor. Quando você mastiga uma comida, você se apropria daquela comida, ela desce e os nutrientes são captados pelo seu corpo. E eles vão abençoar o seu corpo. Quando você come, mastiga esse pão espiritualmente, você está dizendo, Jesus, eu estou me apropriando do Senhor, meu alimento espiritual. Eu estou me beneficiando do Senhor. É o Senhor quem me alimenta. O Senhor é o meu alimento. Assim como eu não posso viver sem comer, porque eu fico anêmico e morro, eu não posso ficar sem o Senhor, porque eu fico anêmico espiritualmente e eu morro. Então esse é um momento tremendo na vida da igreja. Ele é tão tremendo que no tempo da igreja primitiva, só os batizados participavam. Ninguém mais. A igreja fechava as portas. Por isso começaram a surgir umas ideias de que os cristãos, eles comiam carne, comiam gente, comiam não sei o quê, porque ninguém sabia como era a ceia. Eles só ouviam dizer, eles comem o corpo de Cristo, eles bebem o sangue de Cristo. Então esse pessoal é estranho. Tão solene é esse momento. Cálice. Ele simboliza o vinho. Suco da uva. Para dar suco, a uva precisa ser pisada no lagar, assim como Jesus foi pisado naquela cruz, até sangrar. Jesus foi sangrado por mim, por você. Então esse momento, irmãos, participar desse momento sem entender essas verdades e sem introjetar essas verdades em nós, é algo que não agrada o coração de Deus. Quem come dessa forma, come e bebe para a sua própria condenação. Você é convidado a participar da mesa nesta manhã. Eu sou convidado. E a questão é, examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Porque aquele que come e bebe indignamente. E aí, queridos, é indivíduo, é individualmente, cada um que come e bebe indignamente é culpado do corpo e do sangue de Jesus.
que nesta manhã não haja culpa, mas que nesta manhã haja bênção, haja libertação. Então curve a sua cabeça e peça ao Espírito Santo agora que Ele revele se há algo na sua mente que precisa ser trabalhado. Os diáconos podem vir vindo. E enquanto você pensa e pede, Espírito, existe algum pensamento, algo na minha mente que não te agrada, Senhor? Existe malícia? Deus, existe impureza? Senhor, existe infidelidade? Senhor, me revele nessa manhã. Eu quero consertar os meus pensamentos. Examine agora o seu coração. Existe algum sentimento de mágoa? Algum ressentimento? Existe ódio? Existe rancor? Liberte-se agora em nome de Jesus. Peça ao Espírito para examinar o seu espírito. Questionamentos, dúvidas, existem. Rebeldia, desobediência. Será que existe algo assim no seu coração? Peça ao Espírito Santo. E assim coma, assim beba, discernindo o corpo do Senhor. Ele é o seu alimento, Ele é o seu sustento, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor, Ele é aquele que levou você ao Pai. E hoje você conhece o Pai. Então agradeça e se prepare agora para esse que é um dos momentos mais solenes, mais profundos, ímpares, que só acontecem numa congregação de pessoas lavadas, remidas pelo sangue de Jesus. E estes somos nós, igreja e noiva do Senhor Jesus. Querida igreja, noiva do Senhor Jesus, há mais de 2000 anos que esta cerimônia é celebrada em todo lugar, onde se reunirem 2 ou 3 em nome do Senhor Jesus. Aqui estamos nós diante desta mesa, a mesa do Senhor. Ele deixou para nós, para que nós jamais esquecêssemos do seu sacrifício na cruz do Calvário. Para que jamais esquecêssemos que Ele hoje está no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. E um dia virá nos buscar. E teremos então as bodas do Cordeiro, onde estaremos para sempre, na glória com o Senhor. Onde a ceia é celebrada e onde batismos são celebrados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali está uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio temos de ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio temos de nos acercar nesta manhã da mesa do Senhor, nesta celebração majestosa, solene, poderosa. O apóstolo Paulo disse, porque vocês estão participando de forma indigna, é por isso que há fracos e doentes. Mas quando a participação é digna, existe força, avivamento, poder espiritual, existe unção, existe uma igreja viva e vitoriosa para a glória do Senhor Jesus. E que esta igreja sejamos nós, em nome de Jesus, é a minha oração. Vamos ficar todos de pé? E eu quero convidar o diácono Giovanni para nos elevar nesta oração. Senhor Deus, nosso Pai, é um momento muito especial nas nossas vidas, Pai. Enquanto nos achegamos à Tua presença e podemos participar desse momento tão especial. Ó Pai, que Tu toques nos nossos corações, em cada um de nós que aqui estamos. Ó Senhor Deus, que Tu nos purifique, Senhor Deus. Purifica a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo. Enche-nos, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor.
para que possamos sair daqui e fazermos a Tua vontade. Abençoa-nos, Pai, com este momento tão especial na nossa vida, na vida da Tua igreja aqui reunida. Pai, nós te agradecemos e o fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Podem todos assentar. Por sua graça, refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou.
Levantai-vos. Querida igreja, em memória de Jesus e cumprindo a sua ordem deixada a nós, comamos todos o pão. Após haverem ceado, o Senhor tomou o cálice, distribuiu, dizendo: tomai e bebei. Esse cálice é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês beberem esse cálice, estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Como igreja de Jesus, em memória dEle, bebamos o cálice. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Exaltado. Exaltado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Deus, aqui está a tua igreja remida, lavada por esse sangue bendito e maravilhoso. Aqui está a tua igreja sendo desafiada nesta manhã a levar essa mensagem ao mundo inteiro, a começar em Copacabana, a começar na Zona Sul. Deus, a nossa oração neste momento é que o Senhor nos dê a graça, a unção de sair e levar essa mensagem a todos ao nosso redor. Deus, nessa manhã nós pedimos Copacabana, nós pedimos a Zona Sul do Rio de Janeiro, nós clamamos pelo Rio, pela cidade, pelo estado, nós clamamos pelo nosso país e pela nossa nação. Ó Deus, que comece aqui uma obra maravilhosa. Ateia o fogo do alto céu em cada coração nesta manhã. É a nossa oração. Ó Deus, nós não queremos que seja um momento meramente religioso, uma celebração apenas, Pai. Mas, Senhor, acende, ateia o fogo, aquece nessa manhã, incendeia o nosso coração. Que saiamos daqui, Senhor, incendiados pelo Senhor, para levar essa mensagem. Que cada um de nós seja o mensageiro da paz. Que cada um de nós, Senhor, seja um mensageiro que leve a mensagem do Evangelho, embaixadores da reconciliação. Oh Senhor, esse ministério nos foi dado, a reconciliação com o Senhor. Por isso continue abençoando esta igreja, derramando a sua graça sobre nós. Deus abençoe poderosamente cada vida que aqui está. Oh Deus, entramos para celebrar, que saiamos para servir, para levar essa palavra a todos ao nosso redor. É a nossa oração, é a nossa petição, em nome de Jesus. E agora, querida igreja, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre o nosso povo, sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. E o povo que crê disse, o povo que crê disse, o povo que crê disse, amém, e amém, e amém. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Irmão, você podemos nos abraçar? Podemos abraçar? Você pode chegar para o meio, bota o cálice aí em algum lugar. Não, abraçar um ao outro, ficar todo mundo abraçado. Não, tá bom, todo mundo abraçado, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tá esperando aqui, gente. Isso, dá um abraço ao seu irmão. Fica abraçado com ele. Nós vamos ficar assim no céu. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, abençoa a tua igreja, Senhor. Derrama o teu poder, traz unidade, união.